O espírito vingativo usando mantos vermelhos atacou continuamente, arrancando tiras de carne do corpo de Leyline. A expressão de raiva de Leyline se transformou em indiferença. Poucos minutos depois, ele abriu a boca com dificuldade. Guris Azido Oluxian. Uma chama verde escura queimava no corpo de Leyline, incendiando tudo no laboratório da experiência. HU. Depois que a chama verde escura se extinguiu, Leyline recuperou sua mobilidade. Neste momento, ele finalmente teve força suficiente para olhar ao seu redor. O laboratório da experiência era o mesmo de antes, com todos os aparelhos alinhados na posição original. Quanto à formação do pentágono, havia perdido toda a sua luz, e o espírito vingativo não estava em lugar nenhum. Em Leyline, não havia vestígios de ferimentos, mas sua expressão não parecia bem. Foi porque diferentes indicadores surgiram do ayahuasca. Anfitrião sofreu um ataque desconhecido no campo de força, determinado a partir do banco de dados por um espírito vingativo. Vitalidade diminuída em 0,1 e anfitrião sofreu um ataque desconhecido no campo de força, determinado a partir do banco de dados por um espírito vingativo. Vitalidade diminuída em 0,1 e anfitrião sofreu um ataque desconhecido no campo de força, determinado a partir do banco de dados por um espírito vingativo. Vitalidade diminuída em 0,1 e depois de 3 indicações, o rosto de Leyline parecia ainda mais terrível. Chip, mostre-me meu status atual. Bip. Leyline Farlier. Acólito de nível 3, Knight. Força, 3.1. Agilidade, 3.3. Vitalidade, 3.4. Força espiritual, 16.1. Poder mágico, 16. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status, saudável e após a atualização de usar Lágrimas de Maria, a força espiritual de Leyline chegou a 16.1. No entanto, sua vitalidade diminuiu em 0,3. Claramente, isso foi causado pelo ataque do espírito vingativo. Como esperado, o formulário de uma antiga poção não pode ser modificado tão facilmente. Leyline suspirou. Ele agiu por sua própria iniciativa, alterando muitos processos do formulário, causando, assim, tal resultado. No entanto, esta diminuição na vitalidade, em comparação com o aumento na força espiritual, mostra o valor desta poção. Leyline tinha certeza de seu formulário modificado para a antiga poção, Lágrimas de Maria. Poção antiga, Lágrimas de modificação de Maria bem-sucedida, anfitrião para dar um nome. Uai. A voz de Chip Soul. Poção da vingança do Sandy. Leyline pensou no último lampejo vermelho, deixando escapar o nome. Embora essa poção requer um espírito vingativo como ingrediente, o que era um pouco cruel, era uma poção que era difícil de encontrar. Um único uso poderia aumentar a força espiritual em 3 pontos. A única reação menor estava no mesmo nível da poção azul que Leyline havia modificado antes. Quanto ao processo de formulação desta poção, foi um pouco implacável. No entanto, Leyline não se incomodou com isso. Para Leyline, realizar ações implacáveis e até mesmo matar pessoas, estava bem dentro da razão quando se enfrentava os benefícios. Pessoas que só matam de alegria eram mentais e desumanas. Em seu mundo anterior, o ambiente era pacífico, então naturalmente ele também havia defendido a paz na época. No entanto, no Magus World, a guerra estava em toda parte. As mortes ocorreram diariamente. Os plebeus que enfrentaram o amanhecer não sabiam se estariam vivos para ver o pôr do sol. A lei da selva e a sobrevivência do mais apto foram proclamadas explicitamente por várias guildas e organizações poderosas. Depois de vir a este mundo, Leyline seguiu quando em Roma, faça como os romanos, e isto se tornou uma pessoa completamente egoísta. Enquanto essa poção fosse benéfica e não lhe causasse muito incômodo, ele não hesitaria em criar mais dela. Este é o sentimento de alcançar 16 força espiritual, hein? Que incrível! Leyline fechou os olhos, sentindo a diferença que esse aumento lhe trouxe. Sob o seu controle, a força espiritual parecia ser um fio de prata ao passar por todos os itens da sala. Além disso, cada uma das formas físicas do item era percebida na mente de Leyline. Para os acólitos regulares, esse era um sentimento extremamente fresco.
No entanto, Leylin viu que depois de um certo padrão ter sido alcançado na força espiritual, ele teve um efeito de escaneamento semelhante ao do ayahuasca. Esse efeito, se dominado corretamente, pode descobrir a maioria das emboscadas, sem nunca ter medo de outro ataque furtivo. Leylin apreciou o uso maravilhoso do Spiritual Force. É uma pena, no entanto. Para mim, isso não é tão útil quanto o ayahuasca. Em seu mar de consciência, ondas de força espiritual surgiam constantemente nas fronteiras, expandindo continuamente a área do mar. Só que essa mudança externa é óbvia demais. Leylin pegou um espelho de bronze. Na tela do espelho de bronze, refletia-se um semblante juvenil de cabelos castanhos. No entanto, um par de olhos brilhantes brilhavam como diamantes da noite. Normalmente, os limites superiores da força espiritual para os acólitos de nível 3 eram 15, mas Leylin excedia em muito esse número. Além disso, quando os acólitos de nível 3 estavam prestes a entrar em um magus oficial, seus olhos frequentemente mostravam sinais incomuns de atração. Esse foi o resultado da expansão ilimitada em seu imenso oceano de consciência. No entanto, para Leylin, isso não foi uma boa notícia. Para outros, ele era apenas um recém-avançado acólito nível 3, mas agora ele excedeu esses limites. Isso traria curiosidade e suspeita de outros. Se fosse algum acólito regular, Leylin não estava com tanto medo. Mas se um mago oficial exigisse que ele cooperasse para o interrogatório, então Leylin encontraria alguns problemas. Afinal, Leylin não tinha confiança contra magus oficiais desde o AI-chip não conseguiu detectá-los. Eu só posso esconder isso por enquanto. Leylin cantou um pequeno encantamento. Ruídos rangendo e rachando ressoaram em seu rosto e seus olhos escureceram, não mais irradiando luz. Este foi um simples uso do feitiço Metamorfose e habilidade de modificar características faciais. Muitas mulheres magus oficiais obteriam tal feitiço e o lançariam em seus rostos, conseguindo um efeito de embelezamento. Espero que isso possa esconder minha presença por enquanto. Leylin não estava confiante. Após várias modificações do feitiço de metamorfose pelo AI-chip, Level 3 Acolites não seria capaz de descobrir isso. No entanto, Leylin não tinha certeza se ele poderia enfrentar um magus oficial se eles passassem por ele, talvez não percebessem sua ocultação. Contanto que eles não usem nenhum feitiço de detecção, ele deve ser capaz de mascará-lo. No fundo do coração, Leylin já havia decidido. Depois de viajar pelo reino de Polfield e descobrir os rastros de vestígios, partiu para as planícies da montanha de Zither-Mun em busca dos remanescentes do grande mago Serou. Em todo caso, Leylin expressara seu interesse por Croft por querer viajar, o que sugeria que não parecia muito abrupto. Depois de fazer alguns arranjos, Leylin esfregou o estômago roncando, dando um sorriso irônico. Seu experimento já se estendeu por um dia inteiro de tempo. Não importava quão alta fosse sua vitalidade, ele ainda era um mortal, incapaz de escapar das leis da natureza. Por isso, havia sintomas de fome. Embora ele pudesse reabastecer sua força com poções, Leylin ainda sentia náuseas. Além disso, se as circunstâncias permitissem uma opção melhor, ele não se maltrataria. Como a academia tinha um restaurante, por que desperdiçar uma poção? Leylin limpou e abriu a porta do dormitório. Asterisco para. Uma carta branca caiu no chão. Parece que alguém fez uma visita a Leylin mais cedo. No entanto, depois de vê-lo se concentrar em seu experimento, eles não ousaram se intrometer, deixando assim uma nota simples. Quem seria? Bic? Missa? Ou outra pessoa? Leylin abriu a carta com curiosidade. Depois de ver a assinatura, a expressão de Leylin ficou chocada. Na verdade, é Jaiden. Como um acólito genial da quinta série, Jaiden era um lobo solitário, raramente interagindo com outros acólitos. Por enquanto, Jaiden realmente tomou a iniciativa de se encontrar com Leylin, o que chocou Leylin. No entanto, desde que ele me visitou, então eu vou conhecê-lo. Depois de pensar por um tempo, Leylin ergueu o dedo um tanto pálido, dirigindo rabiscos na nota branca. Toda vez que seu dedo se aproximava, caracteres vermelhos seriam deixados na nota. Havia um feitiço simples na nota de papel de Jaiden, que poderia transmitir algumas informações simples. Naturalmente,
era apenas utilizável na área da Abyssal Bomb Forest Academy, amplamente adorada pelos acólitos. A resposta do destinatário foi extremamente rápida. Muito em breve, Lane encontrou Jaiden dentro de um quarto no restaurante. Jaiden agora parecia mais sombrio. Olhando para a área de seu membro decepado, Lane notou que um braço estreito e magro havia se regenerado e não pôde deixar de rir. Parece que sua flor florescente foi dada a Jaiden por Dorothy. O que ele não sabia era a promessa que Jaiden tinha que fazer em troca da flor florescente. Eu não agradeci a você sobre a flor florescente. Jaiden sentou-se na cadeira branca, erguendo a taça para Leyline. Esse gesto foi um pouco antiético. Leyline franziu a testa internamente, ainda que não falasse muito sobre isso. Depois de procurar uma cadeira para se sentar, ele ignorou a delicadeza e o aroma exibidos à sua frente. Leyline sorriu com sinceridade. Com relação às informações dos magus oficiais que o professor Dorothy havia trocado comigo, eu deveria ser a única a expressar meus agradecimentos. Naturalmente, Leyline não sabia que Dorothy tinha essa informação de avançar para um espadachim de marca. Foi Jaiden quem lhe vazou a notícia. Quanto à razão pela qual foi provavelmente devido a Leyline acidentalmente ter deixado Jaiden saber que ele tinha flor florescente. Para Leyline, ele colheria o maior benefício de Jaiden, que precisava desesperadamente da flor florescente para regenerar seu membro. A expressão de Jaiden ficou mais suave. Não importa o que aconteça, somos acólitos que vieram da mesma área, por isso é um bom motivo para nos ajudarmos mutuamente. Leyline também lhe deu algumas respostas superficiais, antes de Jaiden finalmente revelar seu motivo para buscar Leyline hoje. Leyline, o professor Dorothy há muito tempo me disse que a informação que ele lhe deu, a maior parte dele estava faltando. Não há como ser confiável para avançar para um mago oficial. É porque você também quer procurar outros traços que você está ansioso para explorar, não é? Claro, não importa se é a academia ou as famílias, suas condições são demais. Leyline fechou os dedos. Esta noção foi considerada por muitos acólitos do nível 3. Somente quando a aventura pelos remanescentes era infrutífera e reconhecendo que o período áureo de avanço estava quase acabando, eles então considerariam assinar um contrato espiritual com a academia ou as famílias.